Bom dia, pessoal. Aqui é a Giana. Estamos mais uma semana para nossa monitoria de Direito Civil. Hoje, acredito que seja um pouco diferente, haja vista que mudamos o nosso horário. Por motivos de estágio, eu tive que mudar para agora no sábado. E como todos, acredito, como me responderam no grupo, como a maioria de vocês já encerraram, a maioria dos professores, né, já encerrou todos os conteúdos, eu decidi reforçar com vocês um conteúdo já passado, que eu até mesmo já fiz essa revisão com vocês. No entanto, muitos de vocês me disseram que naquele momento ainda não tinham tido uma parte. Então, acredito que ficou um pouco vago, talvez, a minha explicação. Ficou um pouco vaga, até porque vocês não tinham tido ainda. Então, nesse sentido, eu achei melhor repetir essa aula e tirar as dúvidas. É que acredito que se alguém entrar, peço que abra o microfone, que eu vou estar na aba dos slides. Então, estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, nós vamos retomar este conteúdo dos negócios jurídicos, que é um conteúdo muito importante, e para tanto, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Vou abrir aqui o slide, um momento. Só vou abrir aqui, como não tem ninguém, o meu aqui no meu celular para confirmar se está aparecendo. Certo. Bom, aqui no meu está tudo ok, então nós podemos começar. Vamos lá, pessoal, retomando tudo aquilo que vocês tiveram este semestre como sendo a base do direito civil como um todo. Vocês iniciaram aprendendo sobre a LIDB, sobre os conteúdos introdutórios mesmo do direito, aprenderam como os aspectos normativos no que tange, por exemplo, a vacatio legis. Posso até depois abrir o site para a gente revisar isso, que hoje é mais uma revisão. Então, eu acho que a partir daí, né, tudo assim, um segmento, nós tivemos ali os conteúdos introdutórios, depois já iniciamos na parte geral mesmo do direito civil, do Código Civil. Então, vocês aprenderam capacidade, incapacidade, capacidade absoluta, relativa, e foram perpassando, né, por esses conteúdos da ausência. Então, direito à comunidade, que eu acredito que é um dos mais também. Então, nós fomos perpassando por todos estes conteúdos. Chegamos em pessoas jurídicas, que é um conteúdo introdutório, até mesmo para posteriormente vocês verem isso em direito empresarial. Digo por mim, tudo fez mais sentido quando eu tive o direito empresarial. Para mim foi conectando todos aqueles conceitos, conteúdos que eu havia visto, como vocês. E nesse sentido, no segundo semestre deste ano,
vocês vão ver, acredito eu, o conteúdo mais importante do primeiro ano, que são as obrigações. As obrigações, muitos falam, muitos dizem que é um conteúdo mais complexo, mais difícil para quem, sobretudo para quem está começando, mas eu digo por mim, doem, né, bastante, dediquem bastante tempo para absorverem este conteúdo, porque vocês vão ver isso uma hora ou outra, é inevitável, e com certeza isso vai acompanhar a trajetória de vocês, sobretudo aqui no que estamos falando no direito civil, tá bom? Então, quando nós estudamos as pessoas jurídicas, depois nós estudamos os negócios jurídicos, certo? A partir daí, nós vimos o todo. E agora estamos diante dos defeitos dos negócios jurídicos. Vocês se lembram que todo negócio jurídico, ele pode ser defeituoso, ter o vício de consentimento ou vício social. Então é isso que nós vamos passar hoje, os olhos, tá? E depois eu posso fazer uma revisãozinha com relação a Lindby, que eu tenho um slide aqui que eu acho que vai casar certinho com essa nossa revisão. Mas vamos lá, os defeitos dos negócios jurídicos. Nós vimos que podem haver vícios de consentimento e vícios sociais, não é mesmo? O vício de consentimento, nós dizemos que ele é anulável, e o vício social nulo. Qual é a diferença? Que o anulável, que é o vício de consentimento, ele é o defeito na manifestação de vontade das partes, ou seja, torna imperfeita ou viciada. Mas vocês se lembram daquele exemplo? Por exemplo, assim, um relativamente incapaz, qual seja 16 anos, um indivíduo com 16 anos celebra um contrato, porém, ele precisa da anuência do seu representante, vocês se lembram? Então, nós dizemos que este ato jurídico ele é anulável. Por quê? Com a anuência do seu representante, aí tudo certo. Diferente se fosse um indivíduo com 15 anos, certo? Que ele é absolutamente incapaz. Este indivíduo, ao celebrar o contrato, nós consideramos que o negócio jurídico é nulo, porque jamais poderia acontecer, jamais se consolidaria, entendem? Então, essa é a principal diferença do vício de consentimento e o vício social, que um é anulável e o outro é nulo. Falei do vício de consentimento. Já o vício social, nós dizemos que é uma contrariedade aos valores e princípios que regem a ordem jurídica na realização de um negócio jurídico, ou seja, torna o negócio nulo. E aqui nós temos as espécies do vício de consentimento, certo? É erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E o vício social, nós vamos ter a fraude contra credores e a simulação, tá? Então, mais uma característica quanto à natureza desses vícios, o vício de consentimento, ele está relacionado à manifestação de vontade das partes. Por exemplo, quando eu sou coagida, a minha vontade está sendo afetada. Então, é a minha manifestação de vontade que não está sendo fidedigna, não está sendo verdadeira, não está sendo correta. Então, nós dizemos que está relacionado à manifestação de vontade das partes. Em contrapartida, o vício social relacionado aos valores e princípios sociais, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo do vício de consentimento, compra de imóvel baseado em erros sobre suas características. Se lembram daquele exemplo que eu dei? Queremos comprar o apartamento no lote A, mas compramos no B. É anulável. Por quê? Porque eu posso ainda assim querer aquele apartamento no lote B. Mas eu posso anular. Não, eu não quero esse negócio jurídico, está errado, foi erro. Portanto, vou anular, vou extingui-lo. Então, é anulável. Essa é a diferença com relação ao vício social, que ele é nulo, certo? Vamos começar fazendo uma revisão quanto ao erro. O erro é
do consentimento, que ocorre quando uma das partes celebra um contrato baseado em uma falsa representação da realidade. Vocês se lembram que eu tinha falado do apartamento? Então, essa é a nossa principal revisão que nós podemos guardar. Lembrem-se sempre deste exemplo do apartamento, tá? Então, seja por uma interpretação equivocada dos fatos ou por informações falsas. Então, é um vício, ele está viciado, está errado. Então, relevância do erro. Para que o erro seja relevante, ele deve ser substancial e razoável, certo? Não pode ser outra coisa fora disso. Ou seja, uma pessoa razoável nas mesmas circunstâncias teria cometido o mesmo erro, certo? Não pode ser algo assim. Eu não me vem agora um exemplo, mas assim, tem que ser, vamos supor, a coação. Ah, ele me coagiu dizendo que se eu não celebrasse aquele contrato, ele ia. Deixa eu pensar numa coisa assim, bem absurda mesmo. Ele ia entrar na justiça. Algo assim. Tem até um artigo que prevê essa situação. Porque entrar na justiça é um direito de todos, não é uma coação razoável, ela não é substancial. É a mesma coisa para o erro. Tem que ser um erro que, assim, como no direito penal nós temos o homem médio, ele também cometeria esse erro? Ou é uma coisa que não é razoável, não é substancial, certo? Vamos lá. Vou pular esses artigos, haja vista que nós já vimos isso, é mais uma revisão. O dolo. Dolo, nós temos, assim, do direito penal. É um vício de consentimento quando ocorre a intenção de induzir, intenção de induzir a outra ao erro. Está aqui, mediante artifícios ou manobras enganosas, visando obter vantagem indevida na celebração do contrato, certo? Então, os elementos, vejam só. Para que o dolo seja configurado, é necessário que haja a intenção de enganar. Guardem isso e não está ótimo, mas assim, já ajuda a lembrarmos a intenção declarada de enganar, certo? Então, a existência de informações falsas ou omitidas, a influência do erro na formação da vontade da parte prejudicada e a vantagem obtida pela parte dolosa, tá? Então, aqui está falando que são anuláveis, como eu disse, haja vista que o dolo é um vício de consentimento, para tanto, ele é anulável, tá? Coação. A coação é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes é compelida a celebrar um contrato sob ameaça de um mal grave e injusto, físico ou moral. Então, vejam, a coação, eu acredito, ao meu ver, é o mais simples de nós visualizarmos, porque nós usamos muito essa palavra no nosso vocabulário. Nossa, estou sendo coagido a fazer isso. Ou ele está coagindo fulano para realizar tal coisa. Então, é uma palavra que já está mais inteirada no nosso vocabulário, para tanto, mais fácil de compreendermos. Mas, mesmo assim, se não for, nós podemos guardar que é bem simples. Coação é um vício de consentimento. Então, porque a parte coagida não exerce sua vontade livre e espontânea ao consentir com o contrato. Então, não há o consentimento, há uma coação, certo? Pode ser física, incluindo ameaças de violência física ou também ameaça de cunho moral, tá bom? Isso é muito importante. Por exemplo, ameaças de danos emocionais, difamação ou outros prejuízos que não sejam físicos, tá? Não seria uma coisa, não seria legal o legislador colocar neste rol somente coações de cunho físico, tá? Então tem que envolver também, porque nós sabemos que existem os danos morais, coações morais, prejuízos, tá? Então, e esse é o ponto mais importante, considero.
A ameaça deve ser considerável e injusta. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei. Não pode ser uma ameaça, assim, não considerável, certo? Tem que ser injusta. Ou seja, aquela coação, aquela ameaça tem que ser capaz de induzir um temor, um medo. A pessoa fica com medo de realizar aquele negócio jurídico. Então, para isso, vejam, e não uma mera advertência sobre as consequências naturais de seus atos. Vamos ver o artigo que fala justamente isso? Artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, certo? Aqui, vejam, o 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. Então, vejam, olha, você faça isso, senão eu vou te processar. Pensem aí num direito, assim, muito consolidado, um direito que é inerente a todos, que a pessoa vai te ameaçar com algo nesse sentido. Então, vejam, tem que ser substancial. Assim como o erro tem que ser uma coação injusta, tá? Vejam, eu coloquei aqui os 3 requisitos: causa determinante, ameaça grave, injusta e real, e tem que trazer um prejuízo. O estado de perigo, a gente confunde bastante com a lesão. Então, eu já vou direto aqui neste quadro, que eu acredito que fica mais claro para nós. O estado de perigo, ele se difere na lesão no sentido de que há uma situação iminente de perigo. Então, uma pessoa é constrangida a realizar um negócio jurídico desvantajoso em virtude de necessidade extrema. Esse é o estado de perigo. A lesão, em contrapartida, se caracteriza pelo desequilíbrio econômico entre as partes. Mas vejam, quando nós temos dois conceitos e nós confundimos, temos a ideia de que, puxa, eles são muito semelhantes, o ideal é que nós primeiro observemos qual é a semelhança entre eles. Qual é a semelhança? A semelhança aqui é uma situação de perigo. Então, nós podemos considerar isso. Qual é a semelhança entre o estado de perigo e a lesão? Uma situação de perigo, certo? Independente de qual seja uma situação de perigo, que a pessoa está num desequilíbrio, num perigo iminente. Qual é a diferença? Diferença, vamos ver. A causa do estado de perigo é uma ameaça de um mal considerável e iminente, certo? A lesão, a inexperiência ou necessidade de uma das partes. Vocês conseguem ver, colocar assim e fazer essa diferenciação? Vamos ler juntos. Por exemplo, o estado de perigo. Para mim, eu estou fazendo aqui, mas para vocês é aqui, bem aqui mesmo. Então, bem aqui, do lado aqui do estado de perigo. Pessoa ameaçada. Vamos ver se eu consigo usar isso daqui. Olha, isso é bem legal. Ajuda bastante, vejam. Agora eu não consigo voltar. Mas tudo bem, isso aqui já nos ajuda. Pessoa ameaçada a ser despejada de sua casa aceita vender seu imóvel por um preço muito abaixo. Em contrapartida da lesão, alguém em uma situação de emergência pede um empréstimo a outra pessoa, consciente de urgência, a pessoa impõe uma taxa de juros muito alta, certo? Então, a diferença é essa. Vamos ver se nestes pontos aqui nós temos uma diferença mais clara. Vejam, quanto ao estado de perigo. É caracterizado como um vício de consentimento porque a parte vulnerável é induzida a consentir com o contrato devido à ameaça de um dano considerável.
Então, há uma ameaça de um dano considerável, para tanto, ela é induzida a consentir com aquele contrato. Na lesão, é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes em um contrato, devido à sua situação de vulnerabilidade, lembrem da semelhança, é prejudicada por um desequilíbrio significativo nas prestações. Vejam que há essa diferença. Aqui é um desequilíbrio nas prestações e aqui ela é coagida a celebrar. Não coagida tal como a coação, mas ela não vê outra saída. Por exemplo, eu estou... Vejam, eu preciso pagar uma cirurgia e o médico coloca um valor altíssimo. Eu não vejo outra saída a não ser pagar aquele valor, certo? Mas acredito que este... legal. Gostei, gente. Dá pra gente mexer aqui. Agora eu não consigo sair mais. Quero só marca texto, vamos ver. Gostei. Muito bem. Aprendi o que é mexer. Vamos continuar. Já diferenciamos. Agora nós vamos passar para os vícios sociais. Lembrem que eu disse que apenas são dois: a fraude contra credores e a simulação. Então, vejam. O ponto principal da fraude contra credores envolve uma transferência ilegal de propriedades. Muitas vezes, para a pessoa se tornar insolvente, certo? Transferência ilegal de propriedades e fugir de uma penhora, por exemplo, certo? Então, ela tenta ocultar ou transferir ativos para evitar o pagamento de dívidas, certo? Então, é assim que nós definimos a fraude contra credores. E aqui eu coloquei até um item da intenção. O objetivo principal é proteger os ativos. Então, a pessoa quer proteger o seu patrimônio. Passa para o nome do filho, passa para o nome do sobrinho, para poder proteger o seu patrimônio e fugir de uma penhora, de pagar a dívida, certo? Qual é o nome da ação? Se lembram que a gente viu bastante na desconsideração da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui nós temos a ação pauliana, que é a medida legal que permite aos credores anular os atos fraudulentos, certo? Então, estamos aqui falando de uma nulidade absoluta, ou seja, jamais seria consolidado, jamais poderia acontecer. E a simulação é um vício que ocorre quando as partes de um contrato dissimulam a verdadeira natureza do negócio jurídico. Por exemplo, alguém que quer doar e simula compra e venda, tá? Simulação é considerado um vício social porque compromete a confiança e a integridade do sistema jurídico, mitigando os princípios de honestidade, boa-fé e equidade nos contratos. Então, ela pode resultar e resulta, tá, na nulidade absoluta do contrato. Nulidade absoluta do contrato, o que significa que o contrato é completamente invalidado, tá? Diferente do vício de consentimento. Certo, pessoal? Basicamente, essa é a nossa revisão no que tange aos defeitos do negócio jurídico. Como nós ainda temos um tempo, eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês a nossa... eu fiz presencial para monitoria. E quero trazer
uns conceitos da LINDB, que eu acho que é muito importante nós revisarmos. Vocês estão vendo aqui a minha pasta? Caso alguém queira, né, eu tenho tudo salvo aqui, tá? Então, caso vocês queiram algum material que por alguma coisa, por algum motivo não chegou até vocês, podem me procurar, tá bom? Então, tá aqui, prova integrada. Gostei bastante de fazer essa revisão com o pessoal do primeiro noturno. Foi bem legal mesmo, bastante interação. E eu posso trazer novamente esses tópicos para vocês. Acredito que tá tudo ok. Vamos lá, então. Nós falamos aqui um conceito bem interessante que não me lembro de ter estudado a fundo assim quando eu estudei, né, esse processo legislativo, esse início da LINDB, que é a repristinação. Então, é bem interessante nós lembrarmos disso. Tá legal? Eu vou só pegar o marcadorzinho aqui, que eu gostei bastante. Legal. Certo, vamos lá. Isso aqui ajuda bastante. Eu descobri isso agora. Então, vamos aqui neste primeiro slide falar da vacatio legis. A vacatio legis, nós sabemos que é aquele período entre a publicação de uma lei e a sua efetiva entrada em vigor. Então, o que nós devemos saber é a regra, que a regra é que a vacatio legis é de 45 dias. Então, nós temos a regra. Porém, por isso, quando nós falamos assim do direito, em regra, 45 dias. No entanto, nós sabemos que, eu não sei, eu não diria a maioria, mas muitas legislações, o legislador coloca assim ao final dela. Essa legislação começa a vigorar a partir da sua publicação. Então, nós dizemos que essa legislação não tem a sua vacância, não tem a vacatio legis, não teve, tá? Ou a vacância pode ser mais ou menos, tá? Um momentinho. Vamos lá. Aqui é muito interessante também nós lembrarmos nos estados estrangeiros. Estado, nós dizemos assim, não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, quando nós falamos o Estado brasileiro, porque dizemos que são estados, tá? Então, nos estados, por isso que é estado maiúsculo. Estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, tá? Então, aqui, pessoal, eu vi uma dica que eu acho que vai ajudar muito vocês. Caneta. Vamos ver aqui. Eu vou escrever. Vamos lá. Quando nós temos o estrangeiro, deixa eu tentar escrever. Tem mouse. Mas só até aqui já dá para a gente ver. Quando nós vemos aqui o estrangeiro, aqui, pessoal, continua, tá? Continua 3 pontinhos. Nós temos aqui o estrangeiro. Então, nós lembramos que esse de estrangeiro nos remete a 3. Então, aqui nós já vemos que no estrangeiro, a lei se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Vejam que legal? Uma diquinha aí para nós, tá? Vamos aqui agora falando da repristinação, que eu achei muito interessante. No artigo 2º da LINDB, diz o seguinte: não se destinando à vigência temporária
a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, eu disse com o pessoal da noite o seguinte: nós temos a presunção que é, como assim, a lei é eterna, até que outra modifique ou revogue. Mas isso acontece, tá? E, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Como que é isso? A repristinação. Vou falar primeiro o que é o conceito e depois nós vamos ver como que é no ordenamento jurídico brasileiro, aqui no nosso país, tá? Vamos lá. Nós temos uma lei A que ela entra em vigor, certo? Temos a lei A, ela entra em vigor em 2000. Depois nós temos a lei B. A lei B revogou a lei A. Até aí, ok. Lei A entrou em vigor. 2020, a lei B revogou a lei A. Então, exclui a lei A primeira. Depois, em 2022, nós temos a lei C. A lei C vai revogar a lei B, que é aquela lei que revogou a lei A. Espero que vocês estejam entendendo. O que acontece, assim, então, se nós temos 3 leis? Vamos pensar assim, nós temos 3 leis. A terceira, a última, revoga a que revogou a primeira. E aí, qual lei que vai valer, né? Então, a repristinação seria a restauração da lei A, certo? Restauração de uma norma legal anterior que foi revogada por uma nova norma, quando essa nova norma é posteriormente revogada. Então, vejam, em regra, a repristinação não acontece. Então, é o que dizemos aqui no parágrafo 3º do artigo 2º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, lembram da lei A, não se restaura por ter a lei revogadora, no caso a B, perdido a vigência. Então, em regra. No entanto, o legislador pode falar, só que tem que ser expresso, Então, sendo expresso, seguinte, vamos supor que aconteça a repristinação. A lei C tem que falar o seguinte: dizemos que a partir de agora, já que a lei B não vai existir mais, a lei A volta a ter vigência, tá? Então, isso é uma exceção no nosso ordenamento jurídico, mas existe, tá? Em regra, não, mas existe a exceção. Muito bem. Então, vejam, eu coloquei aqui porque caiu na prova integrada deles, né? Repristinação é exceção no nosso ordenamento jurídico, mas não se pode esquecer que existe essa possibilidade excepcional, tá? Coloquei até uma questão. Vamos ver aqui. A Lei A, de vigência temporária, revoga expressamente a Lei B. Então, nós temos a Lei A e que ela revoga a B. Aqui inverteu, tá, pessoal? A Lei A é a segunda. Tendo a lei revogadora perdido a vigência, é certo que vai acontecer o quê? A lei revogada é automaticamente restaurada? Não. A lei revogada é automaticamente restaurada? Não. Já nem precisamos ler o resto. A lei revogada não se restaura, vejam, por ter a lei revogadora perdido a vigência, até aí, ok. Porque não é admitido o princípio da comoriência. Nada a ver. Então, nós já podemos excluir a A, podemos excluir a B e a C. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição expressa. Certo? Vamos ler aí? Como não existe lei de vigência temporária, como assim, gente? Não. A revogação da anterior nunca teria acontecido? Nada a ver. Então, a resposta é a letra D, tá bom?
Aqui, outro ponto muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido, né, a repristinação. Depois vocês podem me mandar mensagem, tá? Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando nós aprendemos isso, que com certeza vocês viram, nós pensamos o seguinte, mas são 3 coisas. Qual que virá primeiro? Né? Qual que é a ordem? Eu tive essa dúvida, mas só agora, estudando, que eu vi realmente como é que acontece. Em regra, tá? Não é uma coisa que está prevista legalmente, mas é uma concepção, né, doutrinária que o juiz vai aplicar nesta seguinte ordem. Nós seguimos o alfabeto, que é a ordem aqui para decorar, tá? Não é que o juiz, nossa, deixa eu seguir o alfabeto, não. Mas é fácil para a gente decorar quando nós fazemos essa relação. Então, ai, gente, não vai dar para escrever. Analogia. Estou escrevendo com o mouse, não, com o notebook. Então, analogia, ABC, costumes. Costumes e princípios. Princípios gerais do direito, certo? Princípios. Então, nós temos aqui, pessoal, para guardar essa regrinha do alfabeto, da ordem alfabética, né? A, B, C, depois vem o P. Então, podemos guardar dessa forma, tá? Mas, explicando, o juiz pode utilizar da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito quando a lei for omissa. Isso acontece muito, tá? Ainda que a lei seja omissa, o juiz deverá decidir o mérito. Trata-se do princípio da obrigatoriedade da jurisdição. Em caso de lacuna legislativa, o juiz utilizará a analogia, costumes e princípios gerais do direito, tá? Então, aqui é uma concepção doutrinária. Segundo a doutrina majoritária, essa ordem preferencial que eu falei para vocês, tá? Agora aqui, achei interessante também falar a diferença das fontes imediatas e as fontes mediatas. Qual foi a dica que eu dei, que eu, Giana, encontrei para mim, para eu guardar, né? Quando nós temos uma fonte, vamos pegar a palavra, tá, pessoal? Quando nós temos algo mediato, deixa eu achar o condutor. Não estou achando. Ah, tá aqui. Quando nós temos algo mediato e quando nós temos algo imediato. Vamos começar pelo imediato. Quando eu, por exemplo, eu quero pedir para alguém, quando eu estou muito assim, brava, por exemplo, e eu quero que você faça isso imediatamente. Claro que eu não sou assim, a gente não fala isso porque não é muito educado. Mas guardem isso. Quero fazer isso, quero que você faça isso imediatamente. A nossa mãe, quando a gente é criança, imediatamente, neste exato momento. Então, eu quero algo que é rápido, quero algo fácil, agora. Qual que é a fonte mais rápida que nós temos, mais imediata? São as legislações, certo? Então, nós temos aqui a Constituição Federal, leis, medidas provisórias, decretos, tratados, que é a própria lei, o que nós dizemos que é a lei seca. A lei, quando nós abrimos um código e observamos, puxa, essa é a fonte mais imediata, entenderam? Em contrapartida, a fonte imediata, nós dizemos que são as doutrinas, as jurisprudências, que são o quê? A interpretação daquela lei. Então, não é uma fonte tão rápida como a imediata, certo? Espero que assim seja interessante para vocês guardarem.
Então, aqui nós temos como fontes imediatas a analogia, costumes, princípios gerais do direito, doutrina e a jurisprudência, tá? Coloquei aqui a pirâmide de Kelsen. É muito importante, desde o princípio, nós temos como base essa pirâmide, que na verdade na obra dele nem foi uma pirâmide, mas a nossa interpretação é dessa maneira, que diz o seguinte, que a Constituição Federal, ela está no topo, ela está acima de todas as leis. E esse é um princípio que vai acompanhá-los para sempre no direito, tá? Outro ponto importante é o seguinte, a lei em vigor, nós já passamos por todos aqueles conteúdos do processo legislativo no que tange a vacatio legis, a repristinação, quando a lei está em vigor, quando que ela não está. Agora nós vamos ver o seguinte, depois que a lei já está em vigor. Então, ela tem efeito, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Este é fácil de confundirmos. Fácil de confundirmos. Nesse sentido, trouxe aqui no slide para vocês para nós diferenciarmos juntos, tá? E tudo isso fundamentado na LINDB, tá bom? O que seria o ato jurídico perfeito? É um ato já consumado. Então, ele já foi perfeito, algo que é perfeito, algo que não tem mais o que modificar. Ele já foi consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. A coisa julgada, que para mim é o mais, assim, que se confunde, é aquela decisão que não cabe mais recurso. Então, ainda que, como que nós podemos interpretar? Ainda que não tenha transitado em julgado, nós dizemos que já não cabe mais. Não, nada a ver, gente. Né? Não tem nada a ver com trânsito em julgado. Mas dizemos que é uma decisão que não cabe mais recurso. Podemos guardar dessa forma, tá? E o direito adquirido, no entanto, dizemos que se trata de um direito que já se incorporou. O exemplo que eu dei para o pessoal foi da reforma da Previdência. Se a pessoa até aquele momento já adquiriu o direito de se aposentar, após a reforma, ainda que tenha mudado algumas coisas e pela nova lei ela não conseguiria, ela já adquiriu aquele direito. Então não se pode contestar, não se pode mexer com aquele direito que ela adquiriu, tá? Depois, passando por esse processo legislativo, eu fiz uma revisão das pessoas jurídicas. Então, como é bastante coisa, e eu já dei uma aula bem completinha sobre isso, eu vou pular, tá? Mas, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E vamos aqui só revisar, por fim, para finalizarmos, os direitos da personalidade. Qual é o fundamento dos direitos da personalidade? Ele é o reflexo da dignidade da pessoa humana, certo? Então, os direitos da personalidade, eles nada mais são do que a consequência daquilo que nos é previsto constitucionalmente, a dignidade da pessoa humana. Então, nossa personalidade, nosso ser no mais completo, no aspecto físico, moral, intelectual, nós temos direitos que devem ser assegurados baseados na dignidade da pessoa humana, certo? Então, nós temos aqui os dois incisos do artigo 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. O inciso 10 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, isso corrobora esse pressuposto dos direitos da personalidade, tá? Temos aqui as características dele, que são absolutos, ilimitados, extrapatrimoniais, certo? Ainda que são parte do nosso patrimônio, que nós falamos assim, eles não são disponíveis, eles são indisponíveis, nós não podemos vender a nossa honra,
certo? Nosso direito de imagem, nós não podemos renunciar, tá? Então, eles são imprescritíveis, ou seja, são perpétuos, são impenhoráveis, tá? Depois, nós temos a individualização da pessoa natural, que é através do seu nome, do seu estado, e aqui eu coloquei estado com letra maiúscula, porque estava iniciando a frase, mas é um estado com letra minúscula, porque o estado com letra maiúscula dizemos, nos referimos à soberania estatal, ao estado como um todo, tá? Então, aqui é o estado, o status da pessoa. Então, é o status que indica a posição na família, na sociedade. E o nome é a nossa designação mais, assim, individualizada, que vai nos distinguir das demais pessoas. E o domicílio, nós dizemos que é aquele lugar onde a pessoa espera ser encontrada, o lugar ou sede jurídica da pessoa. Aprofundei um pouco aqui, vou liberar isso aqui para vocês. E para encerrar, eu gostaria só de falar um pouquinho desse conflito entre o direito à informação e o direito ao esquecimento. É uma é um dos é um dos pontos que seria legal, né, vocês guardarem, estudarem isso a fundo, porque vai acompanhá-los, porque é uma discussão, certo? As pessoas discutem isso, levando em conta se pode haver direito ao esquecimento, se não. O STF já decidiu, né, uma decisão, ele falou o seguinte: o direito ao esquecimento não é compatível com nosso ordenamento jurídico. Mas as pessoas discutem, porque é algo que está relacionado à nossa imagem, está relacionado à nossa honra. Então, por exemplo, eu quando vamos supor assim, eu sou uma pessoa que eu tenho tô mais velha, tô já chegando à minha fase idosa, só que lá na minha juventude eu cometi um crime, eu fui uma pessoa diferente da que eu sou hoje. Eu não tenho direito ao esquecimento daqueles atos, daquelas coisas. Então, essa é a discussão do direito ao esquecimento. Certo, pessoal? Então, basicamente, há esse conflito. Discute-se esse conflito, o direito à informação e o direito ao esquecimento, tá bom? Então, peço que vocês estudem isso a fundo, porque é algo que vai acompanhá-los, tá legal? Deixa eu encontrar aqui onde que nós estamos. Tá ali em cima. Muito bem, pessoal. É isso que eu tinha para vocês hoje. Espero ajudá-los daqui para frente nesta trajetória. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá bom? Agradeço pelas visualizações e pela participação e interação de todos. Muito obrigada. Ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente.